Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui direto da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Hoje é sexta-feira, 28 de junho, último dia útil do mês e também o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Junho, por sinal, é um mês extremamente importante, porque é o mês do orgulho LGBT, é o mês em que há a parada do orgulho LGBT, ocorreu no último domingo aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Nada mais justo, portanto, que a nossa última live também de junho aborde a saúde integral para a população LGBT. O que isso significa na prática? É o que os nossos três convidados, hoje estamos reforçados aqui, vão ajudar a explicar, vão tirar também as dúvidas de vocês. É sempre importante a participação, mandem as suas perguntas, mandem os seus questionamentos. A gente vai, na medida do possível, durante o programa, respondendo a todos. Então, deixa eu apresentar quem que nós trouxemos hoje aqui na SMS. Aqui do meu lado está a Flávia Helena Ticoni, tá certo? Ticoni. Ela é enfermeira, é assessora técnica da Coordenadoria Regional de Saúde Norte, da região Norte. E ela é responsável por implantar os ambulatórios de hormonioterapia lá da região. Hormonioterapia a gente também vai explicar durante a live do que se trata. Ao lado dela a gente tem a Salete Monteiro. A doutora Salete é psicóloga, ela é interlocutora de saúde LGBT e DST-HIV/AIDS da Coordenadoria Regional do Centro, da Saúde do Centro. E por fim, na ponta esquerda ali a gente tem o Alan Gomes de Lorena, sanitarista, ele trabalha no Programa Municipal de DST-AIDS aqui de São Paulo. Estes, portanto, eu acho que é o ponto básico quando a gente fala sobre saúde LGBT. Eu vou perguntar para a doutora Salete, quando a gente está falando sobre isso, sobre o acolhimento do público LGBT, a gente está falando especificamente do que na prática em termos de saúde pública, doutora? A gente está falando, né, sobre o acesso dessa população aos serviços de saúde, né? Pelo SUS já está garantido que as pessoas LGBT, assim como toda a população, têm acesso aos serviços de saúde. Porém, no caso, por exemplo, das travestis, das mulheres trans e dos homens trans, historicamente eles têm bastante dificuldade no acesso, né? E o que coloca eles numa situação de mais vulnerabilidade, né, nas questões de saúde, por conta de não conseguirem os cuidados em geral e específicos em saúde também, que estão garantidos por lei, né, mas acabam encontrando muitas dificuldades, né? Para uma pessoa trans e uma travesti ter acesso à saúde, a primeira coisa, ela deve ter o seu nome social respeitado na unidade de saúde, em todos os momentos, né? Então, acho que a gente tem que partir daí, né, do respeito, né, às pessoas LGBT como um todo, né? E acho que, doutora, até para ampliar um pouco essa questão, e eu estava até comentando com o Thiago Pássaro, que não está aqui no vídeo, mas está aqui ao meu lado, me ajudando. O Thiago trabalha também no programa DST-AIDS de São Paulo. Quando a gente fala sobre saúde para a população LGBT, não tem como a gente não associar isso à questão social. Sim. Porque eu estava até dando um exemplo para o Thiago, né? Para uma pessoa que chega no posto de saúde, é extremamente importante. Pode parecer simples isso, mas você ser reconhecido pelo seu nome que você quer ser visto, né? Exatamente. Isso é muito, muito importante, é uma conquista bacana que essa população teve recentemente, né? Até o Thiago estava comentando que foi um decreto do ano passado do prefeito Bruno Covas. Todos os equipamentos de saúde do SUS aqui de São Paulo precisam reconhecer as pessoas pelo nome social. Exatamente. Isso é extremamente importante, né, doutora? Isso é a porta de entrada, né? Se eu chego num serviço e eu não tenho o meu direito respeitado, o meu nome sendo respeitado, eu já vou ter as portas fechadas, né? Historicamente, essa população, ela traz pra gente toda a dificuldade e os preconceitos que já enfrentou, né? O que faz com que muitas pessoas não procurem mais os serviços de saúde, tenham dificuldade pela essa busca. Por muito tempo, as pessoas buscavam serviços especializados em HIV/AIDS, né? Acho que depois o Alan vai colocar. E em casos, às vezes até de uma dor de dente, somente os serviços de emergência, né? Eram buscados.
É só quando as coisas estavam numa situação muito grave de saúde que a pessoa acabava procurando o AMA, o pronto-socorro, né? Então, respeitar o nome social, né? Preparar os profissionais para respeitar o outro, né? Com as suas questões de saúde, né? A identidade de gênero das pessoas, faz com que elas acessem. E além disso também, outra questão importante é a gente olhar as especificidades da população, o que eles demandam, né? No caso das pessoas trans e das travestis, elas buscam por processos como a hormonioterapia, né, no SUS, tá? É uma demanda bastante importante. E aí, acho que você levantou a bola aqui para a gente colocar a Flávia na discussão, e a Flávia tem essa experiência como enfermeira e como responsável, como eu havia comentado no início da live, por implantar os ambulatórios de hormonioterapia lá da região norte. Flávia, eu queria então que você falasse para mim duas questões. Primeiro, a tua experiência como enfermeira no atendimento à população LGBT. E segundo, sobre essa implantação, como se desenvolveu todo esse processo e a importância disso para o SUS aqui em São Paulo. Eu acho que assim, o que já foi falado aqui, que essa população é uma população que é muito complicada e muito difícil de acessar os serviços de saúde. Eles só vão nas emergências. E tinha uma demanda na Norte, desde 2016, para fazer hormonioterapia, que é um processo de hormonização que eles já fazem na prática, sem receita médica, muitas vezes de forma inadequada e muitas vezes com riscos à saúde, e para fazer sua própria identidade de gênero. Então, o que a gente pensou na Norte? Com essa demanda, a gente entrou em contato com o CRT-AIDS do Estado, que nos disponibilizou vagas para fazer uma capacitação para os médicos da região, foi de todo o município, para fazer hormonioterapia. E com isso a gente conseguiu uma médica, que é endócrino, de um ambulatório da Norte, que se disponibilizou em fazer. Então, a gente montou a partir dessa demanda. O que a gente pensou na Norte? Essa população entrar direto no ambulatório não seria o mais adequado. Porque, de novo, a gente não vai dar a saúde integral que ela precisa. Então, a gente pensou em a entrada dessa população pela unidade básica de saúde. Na Norte, nós temos 92 unidades básicas de saúde, que estão distribuídas em todo o território. Então, a pessoa trans, masculino, feminino e travesti, vai na sua unidade de origem da Norte e entra pela unidade básica. Na unidade básica, ela vai passar pelo acolhimento, que pode ser por qualquer profissional, e é isso que a Salete falou e você falou. A gente trabalhou a questão do nome social, porque senão já ia ser uma barreira. Sim. Então, essa população entra pela unidade, passa pelo acolhimento, passa pela equipe de enfermagem, passa pelo médico, passa pelo psicólogo, para fazer uma saúde integral. E daí, com tudo isso na mão, é encaminhado pela regulação da Coordenadoria Norte para uma vaga específica na agenda de endócrino para a hormonioterapia. Então, agora, atualmente, nessa fase que a gente implantou em 2017, era só um ambulatório de especialidades da freguesia do Ó. Agora a gente já tem mais 2 ambulatórios, que é o AMA Especialidade Perus e o Rede Hora Certa Vila Brasilândia. Tá? Então, acho que basicamente é isso. Agora, para começar tudo isso, a gente teve a ajuda do Centro de Cidadania LGBT, que fez uma sensibilização com todos os profissionais. Por quê? Muitos nem entendem por que é necessário o nome social, ou não entendem por que a gente tem que dar prioridade para essa população ou não. Que entra novamente no que a gente falou sobre a questão social, né? Ela está sempre de... caminhando paralelamente Isso. com a saúde. E tem a questão do preconceito, ainda infelizmente é muito triste. Tem a questão da violência. Enfim, aí a gente fez o trabalho do Centro de Cidadania LGBT, junto da Norte. O que a gente fez? Primeiro a gente fez a sensibilização de 100% dos profissionais do ambulatório da freguesia do Ó. A gente fez uma equipe junto com a supervisão técnica de saúde,
e com o gerente do ambulatório, a gente sensibilizou todos os profissionais. Isso por meio de palestras, de orientação? Foram oficinas, tá. E a gente foi lá junto com o Centro de Cidadania para uma conversa mesmo. E isso foi aparecendo bastante coisa, porque aí a gente discute identidade de gênero, orientação sexual e batemos bem firme na questão do nome social e do respeito a essa população. Depois disso, como a Norte tem 6 supervisões técnicas, a gente achou melhor fazer multiplicadores nas regiões. Então a gente selecionou em cada supervisão o interlocutor de saúde LGBT, mais algum outro profissional, para fazer, ser multiplicador desse tema na região. Então foi mais uma etapa. Tudo isso, gente, antes de iniciar o ambulatório. Olha toda a jornada que se caminhou até chegar nessa conquista. E mesmo assim é difícil, né? Porque se fala com um ou outro que não ouviu, pode fazer uma atitude inadequada. E aí, depois tudo com o Centro de Cidadania LGBT Norte. Ele, junto com a supervisão, foi feito outra abordagem com gerentes de cada das unidades, junto com um técnico, para depois multiplicar nas suas unidades. Porque já que a entrada era pelas unidades, na época a gente tinha 89, era muito, então tudo isso para respeitar essa população, para acolher essa população. Ou seja, um trabalho de formiguinha, eu diria, né? Para você fazer todo passo a passo até chegar no objetivo final, que é oferecer esse serviço para a população. Eu já vou colocar o Alan já na jogada, eu só queria antes tirar uma dúvida com a doutora Salete, de uma forma mais prática também, para ela explicar para as pessoas o que é a hormonioterapia, no que consiste a hormonioterapia, doutora? Então, a hormonioterapia, se as pessoas trans, elas não se identificam com o gênero que foi atribuído no nascimento, né? Então, a pessoa pode ter nascido com um sexo biológico feminino, mas se identificar com o gênero masculino, né? Aí é um homem trans, né? Assim, a grosso modo, tá, gente? Porque existe uma variabilidade de gênero, né? De expressões desse gênero, né? E no caso das mulheres trans, elas não se identificam com o sexo que foi atribuído, que no momento do nascimento foi o masculino, né? E elas se identificam com o gênero feminino, então são mulheres. Então, existe um sofrimento em relação a o desenvolvimento sexual, né, que vai gerando as características do sexo biológico, ele não condiz, né, ele é discordante com o sexo que a pessoa se identifica. Então, existe uma demanda para o uso de hormônios, né, por exemplo, né, para que a pessoa desenvolva, através do uso de hormônios, os caracteres com os quais ela se identifica, tá? Os caracteres sexuais secundários. Então, a hormonioterapia é uma supervisão, um cuidado médico, né, para fazer o uso desse hormônio de uma forma segura, tá? E as pessoas também, algumas desejam fazer a cirurgia, né? No caso dos homens, a mastectomia masculinizadora, e no caso das mulheres, o que a gente oferece no SUS é a cirurgia de redesignação sexual, né? Então, a gente faz o acompanhamento, né, com uma equipe multidisciplinar, né, para que a pessoa tenha acesso a essas cirurgias que são realizadas no Hospital do Estado. Em relação à hormonioterapia, a Secretaria Municipal de Saúde comprou os hormônios de bastante qualidade, são os melhores do mercado, né? São esses que a gente oferece para essa população. A gente diz que a gente está oferecendo o que é uma necessidade para as pessoas trans, mas acaba sendo chamariz para que elas acessem o serviço de saúde e cuidem da saúde como um todo, né? Porque elas sofreram violência de várias instituições, desde a família, escola, né? E então, assim, existe um caminho aí bastante complexo, difícil, né, de grande vulnerabilidade para muitas pessoas, não para todas, mas para um grande número, né, de pessoas, até conseguir mesmo o acesso às suas necessidades, né. E como a Flávia falou, muitas pessoas já vêm com algumas questões de saúde pelo uso por conta dos hormônios, né. A gente oferece hormônios para as pessoas acima de 18 anos, né. Mas as pessoas começam a usar esses hormônios de forma informal, né, e colocam muitas vezes a sua saúde em risco. Então, cuidar desse uso da medicação, a gente entende como uma redução de danos, né, porque você vai olhar
né, para o uso desse hormônio, como é que tá o corpo, como que a pessoa está se sentindo, como que ela gostaria, né, que tivesse essa expressão, né? E aí vai tendo esse cuidado médico e da equipe multi quando, né, necessário, né? Eu já vou voltar nesse assunto porque ele é muito importante, muito interessante, essa questão da hormonioterapia. Antes eu só queria perguntar um pouco ali pro Alan, que trabalha no programa municipal de DST-AIDS aqui da Secretaria. Primeiro eu queria que você contasse um pouco para as pessoas que estão acompanhando a gente, já vou atender, já que tem bastante gente entrando aqui, muito bacana isso. Queria que você contasse um pouco sobre o programa, né, do que se trata, e né, em relação a essa atenção ao público LGBT, no que o programa, como é que o programa funciona, no que ele acolhe. Entendi. Acho que primeiro agradecer o convite, né? Acho que hoje é 28 de junho, 50 anos de Stonewall. Acho que faz uma baita diferença e é muito estratégico falar de saúde LGBT nesse espaço de 50 anos. Você pode depois até aproveitar e explicar para o pessoal o que é o Stonewall. Exato. Stonewall foi uma grande rebelião nos Estados Unidos, num bar gay nos Estados Unidos, que ocasionou a grande construção do movimento LGBT, sobretudo o movimento gay, né? E que essa luta nos Estados Unidos impulsionou bastante alguns movimentos ao redor do mundo. Na França, Amsterdã e sobretudo no Brasil, que vai auxiliar a gente na questão da participação social, que é uma diretriz do SUS. Então, quando a Flávia e a Salete vêm falando, porque foi através de muita luta, conversando, fazendo reunião com o gerente, com o movimento social, com travestis e trans, é isso que dá o molde da participação social, né? São as pessoas falando, a gente precisa construir uma política desse jeito. Resumidamente. Mas foi muito bem explicado. Mas o programa tem feito muita coisa bacana, muita coisa interessante em relação à população LGBT aqui no município. Desde o ano passado, desde o ano retrasado, desde o começo dessa gestão, né? Primeiro, o programa municipal está estruturado em 26 serviços especializados de HIV e AIDS aqui no município. A gente tem 10 CTAs, Centros de Testagem e Aconselhamento, e 16 SAIs, Serviço de Assistência Especializada em HIV e AIDS. Eles estão espalhados no município inteiro, sobretudo nas periferias. Lá na região norte, por exemplo, tem em Santana e na freguesia do Ó. Aqui no centro, CTA em Fio, SAI Campos Elíseos, né? Só para trazer a Salete e a Flávia para essa discussão. Mas a gente lá, né, qual é a política de prevenção do programa de DST-AIDS? Primeiro, a gente tem trabalhado com a questão da prevenção combinada. Esse é o nosso grande mote para falar de prevenção ao HIV, das EST, sobretudo, né, na população LGBT. O que é isso, prevenção combinada, né? Às vezes eu falo, as pessoas ficam... Esse moleque tá falando aqui para mim. Prevenção combinada é uma nova abordagem de olhar a questão da epidemia de HIV e também das EST-AIDS. Anteriormente, a gente sempre teve a camisinha como uma única forma de prevenção a essas questões. Hoje, a gente tem um novo paradigma, que são novas ofertas de prevenção e de cuidado. A PEP, profilaxia pós-exposição, que está espalhado em diversos serviços aqui no município de São Paulo. Está na nossa rede municipal especializada, né, nesses 26 serviços, e também está na rede de urgência e emergência, hospital, pronto-socorro, pronto atendimento, AMA, obrigado, Salete. E esse aqui é um dos cartazes, dos panfletos que a gente tem distribuído nas nossas ações itinerantes, que eu vou chegar lá também, né, nas ações itinerantes. E é bem bacana, é bem chamativo, né? Sim. PEP, 72 horas, né? Porque a pessoa que esqueceu de usar o preservativo, rompeu, pode fazer essa profilaxia em até 72 horas. E usa uma medicação por 28 dias, isso garante uma proteção, prevenção em relação à infecção do HIV. Uma outra coisa que a gente tem de prevenção, de tecnologia nova, é a PrEP, profilaxia pré-exposição ao HIV. Eu não sei se está aqui sim, está aqui. É um outro panfleto que a gente produziu. O que é essa PrEP? Ela está disponível em 22 serviços nossos do programa municipal. Profilaxia pré-exposição consiste no uso de um medicamento diário para garantir proteção em relação à infecção do HIV. A PrEP ela é bem estratégica porque a gente oferece para populações que são mais vulneráveis em relação à epidemia de HIV. Quem são essas pessoas? Gays e HSHs, homens que fazem sexo com homens,
travestis e trans, profissionais do sexo e casais soros diferentes, quando um tem o HIV e o outro não. Então a PrEP ela é bem específica, bem dirigida para essas populações que estão se infectando mais. Uma outra tecnologia de prevenção que a gente tem agora no município é o autoteste. O autoteste de HIV, que é isso daqui que a gente está distribuindo nos nossos serviços especializados e também em alguns espaços de entretenimento adulto. Sauna, boate, porque é onde há circulação também de pessoas que normalmente não querem ir no serviço de saúde porque possivelmente vai ser discriminado. Por mais que a gente tenha trabalhado muito fortemente, né, Salete e Flávio, nas suas coordenadorias, em relação a não discriminar, ainda acontece porque é uma questão estrutural, programática, de certos serviços, de uma certa organização. Então o autoteste facilita esse acesso da testagem do HIV, né, porque dá um clique naquela pessoa. Poxa, peguei um autoteste, talvez esteja preocupado com essas questões, então é uma porta de entrada para essa pessoa entender o seu lugar de prevenção, o seu lugar de cuidado, o seu lugar de sexo em relação a si mesmo. PEP, PrEP, autoteste, 3 tecnologias super novas de prevenção ao HIV, né, que a gente oferece para a população LGBT. E quem acompanha as redes sociais da Secretaria Municipal da Saúde sabe que a gente está sempre divulgando essas ações, as ações itinerantes. Era isso que eu ia falar agora. Muito bacana. É muito legal isso, porque é a gente chegar diretamente nas pessoas, circular pela cidade, entender como é que funciona. E era isso que eu ia comentar agora, né? A gente tem feito o programa municipal, sobretudo o setor de prevenção, tem feito bastante testagem extramuro, né, nos espaços de circulação e socialização de gays, jovens, HSH. Mas por que a gente está conseguindo fazer isso? Porque anterior à testagem extramuro, a gente tem um planejamento que é muito próprio, muito específico, por conta dos nossos projetos de prevenção. Né, o setor de prevenção trabalha com 5 grandes populações em relação à infecção do HIV. Mas eu vou focar só em 2 só, porque é o que está dentro desse contexto aqui. A gente tem 3 projetos que dialogam com essa temática, que é o Plantão Jovem, que é um projeto de prevenção que a gente tem agentes jovens que são do território, da comunidade, fazendo um trabalho de educação entre pares. Então eles mapeiam para a gente onde está a circulação de jovens na Zona Leste, em Tiradentes. Eles estão lá na Praça da Gaiola, estão lá perto do terminal. Onde estão os jovens na região da Zona Sul, lá em Parelheiros, está lá na Praça X. Então, esse mapeamento do Plantão Jovem, a gente consegue identificar onde é um baita lugar de testagem bacana para fazer testagem extramuro. Tem o Plantão Jovem. Aí tem o Arco-Íris, que trabalha com gays e HSH. Eles também fazem esse mapeamento do território e indicam para a gente. Esses espaços são espaços quentes, você tem que ir lá fazer testagem e levar as informações da prevenção combinada. O que é PEP, o que é PrEP, o que é autoteste, onde pega. Uma outra coisa que eu estava lembrando, a gente tem um aplicativo que é o Tá Na Mão, que a gente é disponível em qualquer plataforma. Está no Android, né, Thiago? E Apple também. Tá no Android, você baixa e você consegue saber onde eu faço PEP, onde tem camisinha, onde está PrEP. A gente vai colocar agora a questão do autoteste. Já tá, o Thiago acabou de falar, o Thiago é a pessoa, a entidade que está aqui nesse espaço. E a gente também tem o projeto Tudo de Bom, né, que um dos eixos é trabalhar com travestis e transexuais, também nessa perspectiva, onde é que está as mulheres trans e travestis na cidade de São Paulo. E aí, a partir desse mapeamento, desses projetos, a gente consegue fazer testagem extramuro. E desde o final do ano passado, no 1º de dezembro, a gente teve uma grande sacada, uma grande parceria com os equipamentos de cultura, com os centros culturais. E a gente tem feito discussões sobre o que está pegando naquele território, né? A gente começou no Grajaú ano passado. No Grajaú a gente tinha uma demanda, eu vou ficar contando história, então você pode me cortar se você quiser. Eu vou até comentar aqui, agora eu entendi porque o Thiago sugeriu o Alan para participar aqui da live. Que ele explica muito bem as questões. Acho que todo mundo vai sair dessa live compreendendo perfeitamente como funciona o programa. Mas fica à vontade, pode concluir que eu já vou depois dar aqui voz para os nossos espectadores. Então eu vou fechar essa testagem então para não pegar todo o espaço. Porque a prevenção, o programa precisa de 4 horas de transmissão ao vivo. Fazer uma live só sobre o programa. E aí,
começou no ano passado no Centro Cultural Grajaú, com uma discussão de redução de danos, porque aquele espaço, naquela praça, tem um consumo muito interessante de álcool e drogas, e a gente fez uma testagem e uma discussão sobre isso. A parceria foi ótima, porque teve uma aceitação muito grande do serviço daquele equipamento de cultura e também dos jovens que estavam ali. São jovens de todos os tipos, jovens gays, jovens trans, a galera do reggae, a galera do hip hop. Então tem uma multiplicidade de jovens ali que é interessante pra gente levar essas informações. E aí, desde janeiro em diante, a gente foi para Capão Redondo, voltamos pro Grajaú no Sarau das Travas da Sul, né, que é o que acontece lá no Grajaú. A gente foi para Sapopemba, no Festival Periferia Preta. A gente foi agora, 2 semanas atrás, num baile de Vogue, na Galeria Olido. A gente está indo agora, no próximo sábado, num galpão cultural. E fazendo esse movimento, né, de levar a testagem de HIV, né, para essas populações que são mais afetadas da epidemia, e também levar as informações de prevenção combinada, da PEP, da PrEP e agora o autoteste, né, e levando também o Tá na Mão, falando de redução de danos e também ampliando os projetos de prevenção. Esses 3 que eu falei, porque são espaços que merecem cuidado e merecem estar lá a gente fazendo atividade de prevenção à torta e direito. Você vai já pensando na resposta, você está falando sobre como que a secretaria chega até a população. Vai pensando, já que depois eu quero saber como é que é o outro lado, como é que a população costuma receber o programa, enfim. Isso é bem bacana a gente comentar. Vamos começar aqui a conversar com os nossos espectadores, também tem bastante gente participando. Gente, obrigado mesmo, de coração, é muito bom quando tem essa interação com a gente. Olha, eu estava dando uma lida aqui nas mensagens enquanto nossos convidados estavam falando, e eu já percebi que a Flávia, ela tem praticamente um fã-clube. A Marília Miller está dizendo aqui, Flavinha arrasa nesse assunto. O Sandro Marcelo Ribeiro Garcia, Flavinha sabe tudo. Flávia, você tá bem cotada, eu diria aqui. A Cristiane Balbes e a Tatiana Malvan estão acompanhando a live com a gente também. A Antônia Peroni diz aqui, grandes referências e apoiadoras para a população LGBTI no município. E ela já emenda já com outra questão, falando sobre 2 regiões com trabalhos incríveis, a região norte e a região centro. Em particular a norte pela aposta de reforçar e reviver a UBS como coordenadora do cuidado. Bacana, é isso que a Flávia estava comentando, da UBS ser a porta de entrada para todos. Esse que é o princípio universal do SUS. De saúde integral. Acho que isso é importante. Isso, exato. Aqui também o Ayrton Eduardo dando um boa tarde. Boa tarde, Ayrton. Obrigado pela participação. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade. E o César Inoue, desculpe se eu errei a pronúncia do seu sobrenome, ele pergunta aqui, acho que vale uma pergunta de repente até para os 3, podem cada um dar o seu pitaco. Quando pensamos na saúde integral LGBT, o que poderíamos ter como ações sistemáticas nas UBSs? Interessante essa pergunta do César, né, que eu também conheço, o Dr. César, obrigada pela participação. Ontem foi publicado, né, o Comitê LGBTI aqui da Secretaria Municipal de Saúde, né, que é muito importante para a gente, é uma construção, né, da gestão com a sociedade civil organizada, com ONGs, né, com algumas instituições de ensino. E nós estamos sentando, né? Como a gente fala, na questão LGBTI, a gente tem que construir em conjunto, né? Porque a gente tem que ouvir as pessoas e as necessidades que elas têm. E a gente tem discutido muito quais são as diretrizes da atenção básica para atender a população LGBTI, né? A gente já falou de nome social, né, do respeito ao nome social. A gente precisa que os profissionais de saúde incluam nas questões do cuidado em saúde as questões relacionadas com sexualidade, né, e orientação sexual, identidade de gênero. O profissional, para fazer um bom atendimento, ele tem que conhecer, né, a pessoa que está lá na frente. Senão, uma mulher lésbica vai sair do ginecologista com uma pílula, com a receita, né, de pílula contraceptiva, né, sendo que ela não tem esse tipo de necessidade, mas tem outras, né? Como alguns exames específicos que muitas vezes são negados a elas, quando não se sabe como é a vida sexual da pessoa, né? Então a gente tem que incluir, sim, né, um olhar para as especificidades das populações, né? O programa de AIDS acho que já faz um cuidado bastante extensivo, com muitas tecnologias, né? Mas a gente precisa fazer um olhar desde a atenção básica, né?
até a mais especializada, né? Na região do centro, a gente implantou a hormonioterapia na UBS Santa Cecília, né? Que tem uma equipe multiprofissional muito assim treinada desde 2015 que faz esse atendimento. E atualmente a UBS República também tem feito esse tipo de a oferta da hormonioterapia, já que no território da República, acho que até o Alan falou um pouco, a gente tem muitas pessoas trans, né, que transitam, que moram, que trabalham ali na região, né, e que precisam desse acesso, né. São 8 espaços, né, Celeste? Até tem tô com uma colinha aqui, um mapinha que a Celeste tinha mandado para mim, sobre os espaços dentro do SUS que realizam hormonioterapia para pessoas trans. Pelo que eu contei aqui, são 8 espaços. Isso tende a crescer também, eu imagino, né? Com a demanda, e com a própria divulgação do serviço, né? E aí eu tinha falado que eu queria voltar nesse assunto por uma questão. Um tempo atrás eu fiz uma matéria para um veículo de comunicação sobre os transgêneros no esporte. Foi a época daquele caso da Tiffany, da jogadora de vôlei, teve muita repercussão. E ao me aprofundar um pouco nesse tema, eu percebi que essa questão da hormonioterapia ela ainda era feita de uma maneira muito precária, as pessoas recorrendo, como você falou, por conta própria, em locais sem regulação, às vezes até de forma clandestina. E acho que é isso que a gente tem que bater na tecla e insistir aqui como sendo importante, o fato de o SUS oferecer esse serviço, né? O fato de o SUS fazer todo o encaminhamento, todo o direcionamento, toda a forma correta da hormonioterapia, né, doutora? Exatamente. Então você vê, aqui na região do centro, a gente já tem por volta de 600 pessoas em hormonioterapia, né? Agora, na cidade, cada região, né, a norte foi a que vem em seguida, e agora as outras regiões da cidade já se organizam para ofertar para as pessoas trans a hormonioterapia, né? E tem pessoas que moram muito longe, né? A região centro sempre foi portas abertas para a cidade inteira, mas a gente percebeu que algumas pessoas que moravam na norte, no extremo da zona sul, no extremo da zona leste principalmente, era muito difícil acessar o centro, né? Porque às vezes as pessoas, a gente sabe das dificuldades, né, que as pessoas encontram, as pessoas trans, né, em se inserir no mercado de trabalho, né. Então, vir de outros cantos da cidade para acessar, para ter acesso a esse tipo de insumo, a gente é de novo, né, enfim, deixar centralizado demandas que muitas vezes também existem na periferia, né. E então, assim, a gente está nesse processo de expansão na cidade, né. E, enfim. Pode falar. Eu queria só complementar isso da atenção básica. Eu acho que assim, é oferecer todo o cardápio que tem unidade básica de saúde, né? Seja lá da norte, da sul, da leste, oeste. Né? Tem grupos, tem atendimentos individuais, tem a realização de Papa Nicolau, tem palestras. E oferecer vacinas para essa população, eu acho que é fundamental, porque como o acesso é muito restrito, na hora que a pessoa estiver lá, eu acho que tem que oferecer tudo que puder. Então, oferecer as vacinas para a população adulta, porque a gente só faz hormonioterapia dos 18 anos para frente. Então, normalmente, quem está entrando é de 18 para frente. Então, a gente tem um calendário vacinal para a população adulta, que aí já pode oferecer toda essa vacinação, já pode sair de lá vacinado, inclusive, né? Já dá as primeiras doses. Então, a gente tem dupla adulta, a hepatite C, a hepatite B, desculpa, sarampo, cachumba e rubéola, que agora a gente está aqui no município fazendo a campanha. Então, já pode tomar, né, na unidade. Febre amarela. Para os maiores de 60, anualmente, além de todas essas, ainda oferecer a vacina da gripe. Que mais? Eu acho que é isso, oferecer tudo que pode e ser coordenadora do cuidado integral. Só encaminhar para fazer uma hormonioterapia, mas não encaminha e não devolve. Esses usuários têm que ficar na unidade. Sim. A retenção também, né, do cuidado. Eu acho que isso é importante. Eu acho que tem uma outra coisa importante também em relação ao que a atenção básica pode fazer para a população LGBT. Quando a Flávia traz, né, a atenção básica tem que ser ordenadora do cuidado, né, esse cuidado tem que ser compartilhado também, né, então a atenção básica ela tem que trabalhar muito junto e muito perto com a atenção especializada, né, em relação às questões de IST.
E também acho que tem uma grande questão, é um grande salto nessa concepção de cuidado compartilhado da atenção básica. Mas trabalhar com alguns lugares, com algumas redes que sejam promotores de direito, né? Então trabalhar com assistência social, com a cidadania, com a cultura, né? Justamente para ampliar essa concepção de cuidado, né? Eu acho que o que a gente poderia fazer, né? Como a atenção básica pode se reorganizar para trabalhar com a população LGBT, olhar o cuidado de uma forma ampliada, né? E isso vai aparecer à torta e direito no atendimento da atenção básica ali no grupo, no grupo de sexualidade, no grupo de saúde mental, no grupo de hormonoterapia que as UBS têm feito. Então eu acho que é esse um pouco também, quando o César pergunta, eu acho que esse é um pouco do tom, fazer ações intersetoriais. E lembrar também que existem muitas pessoas que estão em situação de rua e são LGBT, né? Então, assim, como que a gente chega até lá, né? A atenção básica, ela chega através das equipes de consultório na rua, né? Aqui no centro, a gente tem as equipes de consultório na rua nos abrigos, né? Para essa população, né? Para mulheres trans e para as travestis. A gente tem atendimentos que são em situação de rua, tanto para as pessoas LGBT como um todo, para pessoas vivendo com HIV/AIDS, pessoas com tuberculose também. E a gente tem alguns eventos para essa população. A gente teve um agora anteontem voltado, organizado pelo Redenção na Rua, mas participou uma rede incrível, como você falou, né? Toda uma rede com vários atores envolvidos, voltadas para a população LGBT em situação de rua, que a gente sabe que tem um número enorme de pessoas nessa situação, né? Que são... claro, frutos de muito preconceito, discriminação, de exclusões e que acabam estando nessa situação, né? Então a gente precisa, como saúde, aproximar dessa população, se aproximar, né? Fazer vínculo para trazer mais próximo mesmo, para ver quais são as necessidades dessa população, levar os serviços até eles, né? Então nesse evento que a gente fez do Bônus da Diversidade, que foi anteontem, a gente levou brincadeira de festa junina, né? As pessoas muito sofridas, né? Ali com o dia a dia na calçada, dormindo no frio, né? E aí você leva algumas brincadeiras e as pessoas entram, elas buscam, né? Já muda essa conexão, já cria, você trata o outro como gente, né? Como sujeito, né? Levamos o teste rápido de HIV, vacina, né? Enfim, vários atores, né? A questão do direito sexual e reprodutivo dessa população também tem que ser olhada, né? As pessoas têm que ter acesso ao que a gente pode ofertar de melhor em saúde, né? Legal. Para quem está entrando agora na nossa live, só lembrando aqui, hoje o nosso tema é os cuidados do SUS com a saúde LGBT. Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, junho é um mês muito importante para a causa. A gente tem aqui 3 convidados que estão aqui dando excelentes explicações sobre como que a saúde pública atende e acolhe essa população. Aqui do meu lado está a Flávia Helena Ticoni, ela é enfermeira e assessora técnica da Coordenadoria Regional de Saúde da região Norte e foi responsável por implantar os ambulatórios de hormonioterapia lá na região. Ao lado dela a gente tem a Salete Monteiro, que é psicóloga e é interlocutora de saúde LGBT e DST HIV/AIDS da Coordenadoria Centro. E por fim, o Alan Gomes de Lorena, que é sanitarista e trabalha no Programa Municipal de DST AIDS de São Paulo. E é para o Alan que eu vou agora mandar então a pergunta. Você comentou sobre como que o programa municipal chega até a população de diversas maneiras, com diversas ações. Eu tenho curiosidade de saber como que é a recepção, como que vocês costumam conseguir criar essa conexão para ser realmente efetivos nas ações. Isso é legal, porque a Flávia e a Salete estavam falando de acolhimento, né, de como a população LGBT pode ser acolhida nos serviços. A gente tem sido muito bem acolhido nesses espaços, nesses territórios. Por que a gente tem sido muito bem acolhido? Porque a gente também, a Salete falou, eu tô trazendo a Salete toda hora pra roda, né? Tô trazendo quase a Salete no fogo aqui. Ela tá no meio, tá quase no meio. Porque a gente tá falando de uma questão de acesso, né? Sim. São pessoas que normalmente não têm acesso a esses insumos de prevenção. Então, quando a gente vai lá com uma proposta muito bacana de levar testagem, falar de prevenção combinada, né, de entender aquele espaço e compor com eles, a nossa acolhida tem sido muito boa e positiva. Porque até então agora a gente tem recebido mensagens e articulando
testagem de HIV nesses espaços de circulação de LGBTs na cidade de São Paulo. Tem sido uma baita experiência, mas também uma baita parceria, né? E isso tem a ver também para falar, a gente está aqui, a gente tem um problema que é comum, que é de uma preocupação de saúde pública, e a gente quer oferecer tudo que a gente pode fazer para controlar essa epidemia aqui no município de São Paulo. Tem sido uma experiência muito boa e muito interessante, porque a gente consegue se articular em diversos espaços, né? E além disso, a gente também tem feito uma outra questão, que é de referenciar o serviço especializado de HIV para aquele espaço. Então, lá no Grajaú, o serviço mais próximo é o SAIDUTRA. Então, a partir desse mapeamento, o SAIDUTRA pode se organizar para fazer ações de prevenção lá, através dos seus projetos de prevenção. Então, é uma forma de criar articulações, né, no território. O programa vai lá, oferece a testagem, fala da prevenção combinada, delimita qual serviço é o mais próximo, e o serviço dá conta daquele espaço lá. Então a gente tem ido aberto campos, tem abrido caminhos de prevenção nesses espaços. Tem sido dessa forma essa construção. Muito boa, muito positiva. Bacana. Antes da gente começar a live, até o Thiago tinha sugerido aqui uma questão, e agora eu compreendo. Ele sugeriu para eu perguntar aqui por que é preciso, entre aspas, de uma área para se cuidar da saúde integral da população LGBT. E por que eu compreendo essas aspas? Ora, se a gente está falando que o SUS é universal, que todo mundo tem direito ao mesmo atendimento, então, em tese, não seria necessário você ter uma área específica para a saúde. Mas acho que diante de tudo que a gente está comentando aqui sobre questões sociais, é por isso que é preciso, né? E acho que também vocês podem cada um dar um pouco do depoimento sobre isso. Por que é necessário você criar um nicho, entre aspas, para se cuidar de uma determinada população, já que o SUS é universal? Quem quer falar? Flávia, vai? Acho que já foi dito, né? Uma população altamente vulnerável, uma população que não vai ao serviço de saúde, que se sente discriminada, que só vai procurar a saúde quando tem algum problema grave, e aí vai para o PS. Então, acho que assim, é necessário, e eu acho que é um ganho o comitê, né? Já uma batalha, acho que uns 2 anos, que a gente tem batalhado para a publicação dessa portaria, e ontem foi publicado. Então, eu acho que foi um ganho a Secretaria Municipal de Saúde fazer isso. Eu acho que é bem bacana. Então, eu também queria falar um pouco sobre nós mesmos, né, nossa própria instituição, né, que assim como existe tanta violência, a questão da LGBTfobia, né, que é uma das violências que a gente tem que buscar superar, né, e combater, né. Nas próprias instituições de saúde, né, a gente vê que isso acontece, e como você falou, a política integral de saúde, a política nacional de saúde integral para a população de lésbicas, vou falar cada nome, tá? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, né? E vou incluir também os intersexos que estão no nosso comitê, né? As pessoas intersexo. Uma das buscas da lei, dessa política, é a eliminação da LGBTfobia, né, nos espaços de instituições de saúde também, né. A gente tem que orientar, educar os profissionais de saúde, né, para o respeito, né, para a diversidade sexual, né. A gente não pode reproduzir o preconceito que as pessoas encontram no social, né? Então a gente leva a orientação, né? Mas também tem todo um arcabouço jurídico, né? Que o Centro de Cidadania LGBT compõe com a gente, mostrando, né? Que existem leis de proteção e de punição para qualquer tipo de discriminação e preconceito, né? O próprio 156 aqui da ouvidoria da Secretaria, né? Ele também para denúncias para esse tipo de situação. Eu acho que a gente tem que usar as pessoas que se sentirem vítimas de preconceito, elas têm que ligar no 156 e denunciar, tá? Porque a gente tem que melhorar. E como profissional de saúde, como instituição de saúde pública, né? A gente tem que fazer valer o direito das pessoas ao SUS, né?
e um SUS de qualidade e fazer valer também a política nacional, tá? Eu acho que é um compromisso de nós como profissionais de saúde, né? A equidade em saúde dessa população, é a nossa parte, né? É lógico que é um contexto grande, geral, social para ser transformado, mas a gente tem que começar da nossa casa, né? Que são serviços de saúde municipais, né? Alan, você quer concluir? Quero sim, eu quero só fazer um adendo, porque eu acho que é isso mesmo, né, que a Flávia e a Salete trouxeram, né? Acho que atende uma demanda que é muito específica dessas populações. E além disso, a gente está falando de SUS, né? A Secretaria Municipal de Saúde, ela é responsável por organizar as políticas de saúde dentro do município de São Paulo. E quando a gente fala de SUS, a gente sempre tem que lembrar dos seus princípios organizativos. Um deles, a Salete deu papo aqui, equidade. O que é equidade? Oferecer mais para quem tem menos. Então, uma travesti de rua, em relação a mulher que mora no Higienópolis e tem 40 anos. As suas necessidades, estou dando exemplos, tá abrindo assim um campo. São necessidades que são muito diferentes. Sim. Muito diferentes. Em relação a acesso a oportunidades de melhorar a sua saúde, quem precisa mais? A mulher que mora no Higienópolis tem 40 anos, classe média branca, ou a travesti de rua? Travesti de rua, eu não tenho dúvida. O princípio da equidade é isso, oferecer mais para quem tem menos. Um outro que é super importante é o da universalidade, que a Flávia trouxe no começo da fala dela. O que é universalidade? É oferecer atendimento independente do seu sexo, do seu gênero, da sua orientação sexual, se é rico, se é pobre, independente. Da raça. Da raça, exato, né? A gente, né? Exatamente, né? E o movimento preto tem pautado muito essa questão da raça, né? No atendimento. A gente tem uma área técnica também de saúde da população negra na secretaria, né? Porque as demandas são específicas. E um outro ponto é a questão da integralidade. Como a gente vai oferecer cuidado reconhecendo todas essas características aí, né? De acesso, de orientação sexual, de identidade de gênero. Então, é uma resposta programática da nossa secretaria, né? Ter uma área técnica de saúde LGBT, ter uma área técnica de saúde da população negra, ter uma área técnica, até mesmo uma nova, né? Que é de PICS, né? Práticas complementares na saúde. Também traz uma outra noção do que é cuidado, do que é entender as necessidades sociais em saúde. Então, tem uma área técnica porque tem necessidades específicas dessas populações, né? E é importante olhar para elas e oferecer dentro do nosso SUS municipal. Perfeito. Gente, quando o assunto é bom, nossas lives costumam ter 30, 40 minutos. Já está com 46 minutos. Nossa. Infelizmente a gente vai ter que encerrar. Quero de novo agradecer muito a presença de vocês que acompanharam a gente aqui pela página do Facebook da Secretaria. Eu queria agradecer demais a presença dos 3 convidados. Foi a primeira live que a gente fez com 3 convidados aqui. E é muito legal quando a gente tem esse complemento de informações. Acho que fica muito mais esclarecedor. O debate fica muito mais rico. E eu queria dar um parabéns aqui particular para a doutora Salete. Eu fiquei sabendo que o seu trabalho junto à saúde integral da população LGBT, a doutora Salete apresentou um trabalho num congresso de secretarias municipais da saúde lá em março, em Águas de Lindóia. Parece que semana que vem a doutora Salete estará em Brasília apresentando esse trabalho no Congresso Nacional das Secretarias. Então, parabéns, doutora Salete, muito bacana. Obrigada. E eu lembrar que tem toda uma equipe envolvida nesse trabalho, né? Eu sou a que vou apresentar, né? Que estou encabeçando, mas que tem uma equipe, muitas pessoas estão de parabéns em receber esse prêmio aí, né? Que é muito significativo para que outros municípios sigam os passos do município de São Paulo, né? Que está ofertando hormonioterapia para uma população das pessoas trans, das travestis, né? Tão, como a gente já falou, tão importante da gente olhar, né? Ter um olhar, né? E uma troca conosco. A gente tem que construir juntos, né? Obrigada por ter lembrado, mas estarei em Brasília semana que vem apresentando o trabalho. Obrigada. Muito bacana. Gente, obrigado então mais uma vez. Obrigada, Obrigada. Lembrando que nossas lives a gente sempre anuncia nas redes sociais com antecedência para vocês poderem participar, mandar as dúvidas. E é isso, a gente fica por aqui. Uma boa sexta-feira, um excelente fim de semana para todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.